Hoje eu quero tratar de um assunto bem polêmico, que é a questão do dízimo. Tudo bem, se você não é religioso, até mesmo se você é ateu, eu te convido a ouvir este áudio até o fim, porque o que eu quero tratar aqui é justamente esta questão errônea, esta questão mercenária que muitos religiosos, né, eles fazem para enganar o povo. Eu não estou dizendo que o dízimo é uma mentira, muito pelo contrário, mas a forma como ele é estipulado dentro das religiões, aí sim, isso está completamente errado, equivocado e tendencioso ao ganho ilícito, né, imoral. Não se sustenta quando nós lemos a Torá. Quando nós vamos para a legislação, para a Constituição dos Hebreus, nós vemos claramente, amplamente, que esse dízimo cobrado pelos religiosos não se sustenta, correto? Então, o dízimo na Torá, ele tem um papel de justiça social e, inclusive, o próprio dizimista, ele come do seu dízimo, certo? Ou seja, ele oferta aquele dízimo, mas ele mesmo come daquele próprio dízimo que ele está ofertando. Então, tem várias implicações, tem vários detalhes dentro do contexto hebraico em relação ao dízimo, que na religião é negligenciado, é abafado, enfim, eles passam por cima do contexto e da real aplicação do dízimo. Então eu convido a cada um de vocês a ouvirem até o fim. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu não sou muito bom para resumir as coisas, mas vamos lá, eu vou tentar, neste áudio aqui, resumir a questão do dízimo, do verdadeiro dízimo. As fontes deste estudo, desta análise, elas se encontram lá no livro de Devarim, Deuteronômio, nos capítulos 12, versículo 11 e 12, capítulo 17, versículo 21, capítulo 14, versículo 22 a 29, capítulo 14, versículo 28 e 29, capítulo 16, versículos 11 e 12, capítulo 16, versículo 14, capítulo 26, versículo 12 a 14 e finalizando o capítulo 27, versículo 19. Então vamos começar a análise agora. Vocês que pegaram e tomaram nota das referências, podem depois esmiuçar aí o próprio estudo de vocês, entendeu? A própria análise de vocês, sem a minha interferência, mas, claro, não fujam do contexto, correto? Então vamos lá. Devarim 12, versículo 11. E será então, no lugar que escolher o Eterno vosso Criador, para fazer morar o seu nome, para lá levareis tudo o que vos ordeno, as vossas ofertas de elevação e vossos corbanotes, vossos dízimos e a oferta das vossas primícias, e tudo que há de melhor que prometerdes ao Eterno. Agora preste atenção aqui no versículo 12. E vos alegrareis diante do Eterno vosso Criador, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas e o levita que está em vossas cidades. Então, mais uma vez, lembrando aqui a importância do servo, né? O servo ele tem um papel realmente muito importante na vida de um hebreu e deve ser tratado com carinho, com respeito, dedicação, a mesma dedicação que se trata um filho. Agora, versículo 21, capítulo 12, diz o seguinte: se estiver longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Criador para lhe pôr o seu nome, poderás degolar do teu gado e do teu rebanho, que te deu o Eterno, como te ordenei, e poderás comer em tuas cidades com todo o desejo de tua alma. Porém, como se come o corso e o cervo, assim os comereis. Aquele que estiver impuro e o puro, deles poderão comer juntos. Somente esforça-te para não comer o sangue. Então vejam só, existe aquela questão do Mishkan, do tabernáculo, e a dinâmica do Mishkan, do tabernáculo, é de estar sempre em movimento dentro das cidades de Canaã. Então cada local, cada cidade que o Mishkan, que o tabernáculo, ele para, ele estaciona, o Eterno determina, é aqui que vai ficar por um tempo, é ali que tem que ser levado os dízimos e as ofertas para que o povo, até mesmo o dizimista, ele coma do seu dízimo naquela cidade onde está o Mishkan, o tabernáculo. E ele ali, ele leva todo o produto de sua terra, não é? Toda a sua produção agrícola, e lá ele festeja
diante de todos, não desamparando a ninguém. Ou seja, há uma participação de todos, tanto do dizimista quanto daqueles que recebem o dízimo, que é o pobre, o peregrino, a viúva, enfim, o levita. Então, todos alegres ali, comendo juntos, se divertindo juntos. Agora, quando o mexicano, quando o tabernáculo não está próximo, o dizimista, ele até pode degolar um animal, né, um cordeiro, enfim, um animal limpo, um animal puro, um animal comestível para os hebreus. Ele pode abater um animal deste dentro de sua cidade, mesmo se o mexicano não estiver ali. Porém, não pode ser um animal destinado ao dízimo, ou seja, não pode ser algo que está já separado para o dízimo, que deve ser levado, sim, onde está o mexicano estacionado. Pode ser que o mexicano estacione na cidade dele? Sim. Pode ser que não. Então, o mexicano hoje está em uma cidade de Canaã que está a 80 quilômetros de distância da cidade daquele outro dizimista. Então, ele até pode comer carne. Inclusive, ele pode estar em estado impuro. Em que sentido? O hebreu ele se impurifica em contato com o morto, certo? Mas tem toda aquela questão de purificação. Eu não vou entrar em detalhes, nós podemos fazer um outro estudo em relação a isso, tá? Mas é esta questão aqui. Então, se a pessoa estiver impura, ela de fato ela não pode participar, né, daquela comunhão ali onde está o mexicano, o tabernáculo, e se alegrar com todo mundo ali. Ele tem que respeitar, não é? Ele tem que pelo menos se purificar. Mas nessa questão aqui, quando ele está em sua cidade, né, o dizimista está em sua cidade, o mexicano não está lá, e ele tem a vontade de comer carne, ele não precisa fazer todo aquele cerimonial de se purificar para comer a carne, mas contando que ele não pode abater algo destinado ao dízimo, certo? Lembrando que ele come, mesmo o dízimo que ele oferta, ele come aquele dízimo, junto com as outras pessoas, que ele precisa compartilhar aquele dízimo. Esforça-te apenas para não comer o quê? O sangue, correto? Então, assim, essa flexibilidade da Torá, que muitos não percebem. Então, esforça-te para não comer o sangue. Gente, realmente o sangue é uma substância altamente cancerígena, mas também não vou entrar nesses detalhes. Vamos focar apenas na questão aqui do dízimo, tá? Do dízimo. Então, passando agora aqui para o capítulo 14 de Devarim, Deuteronômio, lá no versículo 22, que diz o seguinte: Devarim, capítulo 14, versículo 22 em diante. Certamente separarás o dízimo de todo o produto das tuas sementes, que o campo produzir de ano a ano. E o comerás, vejam bem, aqui é bem explícito, O dizimista, ele come do seu próprio dízimo. E comerás diante do Eterno. Certamente separarás o dízimo de todo o produto das tuas sementes, que o campo produzir de ano a ano, e comerás diante do Eterno. Então, tem duas explicações aqui. A primeira, o dizimista, ele é um produtor agrícola. Não tem nada a ver com um tecelão, não tem nada a ver com um industrial, enfim, é produto agrícola, produto do campo. Porque naquela época já se confeccionavam tecidos, mas o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi outro bem, senão produtos agrícolas. Correto? E comerás diante do Eterno, ou seja, o dizimista ele come do seu próprio dízimo. Ele come do seu próprio dízimo. E o comerás diante do Eterno, teu Criador, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar seu nome. O dízimo de teu grão, de teu mosto e teu azeite, e os primogênitos do teu gado e do teu rebanho, para que aprendas a temer o Eterno teu Criador em todo o tempo. E se o caminho, agora vejam bem, é o que eu falei, aquela questão, quando estiver distante, não é? E se o caminho te for comprido, de sorte que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Criador para ali pôr o seu nome, vejam bem, quando o mexicano estiver longe, quando o tabernáculo estiver longe de ti, tá? Pois te abençoará o Eterno teu Criador para teres produção abundante. Então, versículo 25 de Devarim 14. Então o trocarás por dinheiro e atarás o dinheiro em tua mão e irás ao lugar que o Eterno teu Criador escolher. E darás esse dinheiro por tudo que desejar a tua neshama, a tua alma, certo? Pode ser por gado ou por rebanho, ou por vinho ou por
bebida forte, ou por tudo que te pedir a tua neshama, a tua alma, e comerás ali diante do Eterno teu Criador, e te alegrarás, tu e a gente de tua casa, e ao levita que está em tuas cidades. Não deixarás de dar-lhe, pois não tem parte nem herança contigo. Gente, mais uma vez aqui. Então, se o Mishkan, se o tabernáculo está longe, para que vamos dizer aqui que eu seja um produtor rural, um produtor agrícola, vivendo esta realidade aqui dentro da Kadosh Terra, dentro de Eretz Israel, dentro de Canaã, certo? Então, o Mishkan está distante da minha casa, da minha fazenda, ele está muito distante, a 80, 100 quilômetros. E, enfim, em um tempo onde a logística realmente ela era problemática, ela era deficitária. Nós não dispunhamos de automóveis como temos hoje, de transportes como temos hoje. Mas vamos lá, eu como produtor rural, agrícola, certo? E dizimista, um hebreu dizimista, eu preciso levar a minha 10ª parte da minha produção rural para lá, para o Mishkan, mas ele está a 70 quilômetros de distância. É óbvio que a 10ª parte da minha produção rural, dependendo do tamanho, né, da proporção, é muita coisa. Então, realmente, fica difícil eu levar tudo aquilo. E qual é aqui a regra para que se aplique aqui o quê? Para que eu possa pegar, então, esta minha produção, essa minha 10ª parte desse dízimo, que seria destinado ao Mishkan, o que eu tenho que fazer? Trocar por dinheiro. Trocar. Versículo 25. Trocarás por dinheiro. Porém, quando eu chegar lá no local, lá onde está estacionado o Mishkan, o tabernáculo, quando eu chegar lá, eu vou pegar este mesmo dinheiro que eu vendi, o dízimo, não é? Eu vou trocar novamente pelos produtos da terra. Ou seja, por sementes, por vinho, por gado, por tudo que desejar a minha alma. Por quê? Porque eu é que vou comer. Eu e a minha gente que está comigo ali é que irá comer. Então o dízimo não é conforme a religião determinou. A religião ela deturpa. Por quê? Porque convém à religião concentrar os bens e as riquezas dentro de si. O mundo, nós não teríamos a fome que temos no mundo se a religião não fosse tão egoísta. Porque por mais que a religião pregue paz e amor, solidariedade, enfim, uma série de coisas belas e bonitas, elas não praticam na sua essência. Na sua essência, elas querem centralizar tudo. Isto qualquer religião é assim, qualquer uma é assim. Versículo 28. Ao fim de 3 anos, trarás todos os dízimos de teu produto naquele ano, e os depositarás dentro das suas cidades. E virá o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o peregrino, o órfão e a viúva, que estão nas suas cidades, e comerão e se fartarão, para que o Eterno teu Criador te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. Então, mais uma vez aqui, a justiça social na Torá, ela sendo explícita, ela exposta nua e crua dentro da Torá, a justiça social. Então, enquanto as pessoas estão brigando por comunismo, por capitalismo, a Torá, ela te mantém num equilíbrio onde você não pode entregar tudo a ferro e fogo, mas você também não pode sair confiscando tudo de todos. Então, tem que haver um bom senso e que se diga, apenas o produtor agrícola, aquela pessoa que tem capacidade realmente, ela, além dela ser sustentável, ser autossuficiente, ela contribui sim para a justiça social, para o bom andamento das coisas. E vamos lembrar a importância do servo. Em todo canto da Torá, a importância do servo, do tratamento para com o servo. Prosseguindo aqui, capítulo 16, versículo 11. Mais uma vez aqui a demonstração de que o dizimista ele come do seu próprio dízimo. E te alegrarás diante do Eterno teu Criador. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que está nas tuas cidades, o peregrino, o órfão e a viúva que está no meio de ti, no lugar que escolher o Eterno teu Criador, para lhe fazer habitar o seu nome. E te recordarás que escravo foste em Mitzraim, e guardarás e farás estes estatutos. Então, volto a falar, o dizimista, além dele entregar ali a sua 10ª parte da produção agrícola dele, ele come do seu próprio dízimo, mas ele compartilha este dízimo com todos. Não é algo centralizado ali para uma classe de supostos sacerdotes, nunca foi isso, nunca será. Dentro da Constituição dos Hebreus, é totalmente oposto do que as religiões propagam, é totalmente oposto.
Versículo 14 do capítulo 16 de Devarim, Deuteronômio. E te alegrarás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o peregrino, o órfão e a viúva que estão nas tuas cidades. Então é uma questão de confraternização, é uma questão realmente de alegria, de festividade. A questão do dízimo, gente. E as pessoas levam para uma questão totalmente diferente. A religião levou para uma questão totalmente mercenária, mesquinha, egoísta. A riqueza que as religiões possuem, elas acabariam com a pobreza. Não digo acabar com a pobreza, mas acabariam com a fome que existe nesse mundo. Com certeza acabariam. E aí o que acontece é o seguinte, muitas pessoas que estão me ouvindo, principalmente religiosos, aqueles fanáticos, vão dizer, o cara está endemoniado. O cara tá, não é? Porque está falando contra o dízimo. Não, não estou falando contra o dízimo. Eu estou mostrando que o dízimo da Constituição dos Hebreus, o dízimo da Torá, é totalmente o oposto do dízimo religioso. Certo? Então, se existe um diabo, eu não acredito no diabo religioso, se existe um diabo, esse diabo, com certeza, foi o cara que criou a religião. Esse é o diabo, porque é o cara quer tudo para ele, não é? Ele, por mais que ele te dá algo, mas ele quer sugar mais e mais de você. Então, o pobre não dá dízimo. A viúva não dá dízimo. Ela pode ter a fortuna que for, ela não dá dízimo. O estrangeiro não dá dízimo. Não estamos excluindo essas pessoas. Elas podem ter a posse que for, mas elas não dão dízimo. A regra da Torá, apenas os produtores rurais é que dão o dízimo. Estão obrigados a entregar o dízimo. Apenas os produtores rurais. O pobre não precisa. Mas convém à religião colocar todo mundo no mesmo barco, na mesma situação, para que eles deem o dízimo. E em dinheiro, não é em espécie. Totalmente oposto. Na Torá, é proibido um dizimista entregar o dízimo em dinheiro. Ele tem que trocar, não é? Fazer uma troca. Principalmente por questões de logísticas, quando o mexicano está longe dele, então ele tem que fazer uma troca 2 vezes, porque ele vende a parte dele do dízimo, pega o dinheiro, vai até a cidade onde está o mexicano, onde está o tabernáculo, e aí ele pega esse dinheiro, troca novamente pelos produtos da terra. Então é muito simples, gente, é muito simples. Mas convém à religião, não é, deturpar a questão do dízimo, porque senão elas não seriam essas riquezas todas que elas são hoje. Essa concentração de riqueza que elas detêm hoje, inclusive tem a capacidade de amenizar, de acabar com a fome na terra, mas não acabam. Jamais elas vão fazer isto. Gente, para finalizar aqui, capítulo 26, versículo 12 a 14. Quando acabares de dizimar todos os dízimos de teu produto no 3º ano, que é o ano em que se separa um só dízimo, o do levita, o darás ao levita, e também darás um outro dízimo para o peregrino, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, a fim de que os comam e se fartem. E dirás diante do Eterno, teu Criador, tirei o que é consagrado de minha casa, e também o dei ao levita, ao peregrino, ao órfão e à viúva, de acordo com todo o teu mandamento, que me ordenaste. Não mudei e fiz justamente como teus preceitos, e não me esqueci de abençoar-te. Olha, não comi do 2º dízimo no 1º dia de luto, e não comi dele em estado impuro, e não o troquei para fazer o sepultamento de um morto. Gente, aqui destrincha tudo, ou seja, o produtor rural hebreu que está destinado a dar o dízimo, a dizimar e a comer do seu próprio dízimo, ele declara tudo aquilo que eu falei antes. Não comi do 2º dízimo no 1º dia de luto, e não comi dele em estado impuro. Ou seja, se o dizimista ele tem vontade de comer carne, mas ele está impuro, ele vai poder comer, desde que não seja o dízimo. E se ele quiser comer o dízimo, ele vai para o local onde está o mexicano, o tabernáculo, estacionado. E o tabernáculo, o mexicano, não tem uma cidade fixa, não é em Jerusalém que ele iria ficar estacionado, não. A dinâmica dele é estar sempre em movimento em todas as cidades de Israel, de Canaã. Então, ele em estado impuro, ele não pode comer onde está o mexicano, o tabernáculo, mas ele pode comer na sua cidade, certo? Onde o mexicano não está, eventualmente, é óbvio. Em estado impuro, mesmo assim, não a parte do dízimo. Né? Se ele se impurificar com um morto, por exemplo, ele não vai morrer por conta disso, mas ele tem que se purificar depois, certo? Mas se purificar principalmente para comer o dízimo onde está o mexicano. Agora, na realidade dele, ele quer comer carne. Tá? Ele vai pegar
algo de sua produção, vai comprar alguma coisa que não está ligada ao dízimo e vai comer, mesmo em estado impuro. Correto? Então é muito simples isso, gente. É muito fácil de entender. Se ficou alguma dúvida, então deixa o comentário aí. E para finalizar mesmo, eu deixo aqui um versículo que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 19, que diz o seguinte: maldito é aquele que desviar o direito do peregrino, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. É maldito. Então, não importa o que você faz, se você desvia o direito dessas pessoas, você é maldito. Claro, o hebreu se torna maldito por conta disso, correto? Comecem a ter um espírito crítico e realmente a questionar o que você vive. Agora, tudo bem, eu posso estar endemoniado para alguns. É aquela questão. Os escravos, quando eles estão, eles são totalmente dominados, não adianta. Foi assim até com o povo hebreu. Quando Moshe tentou libertar o povo, o povo começou e que teve o primeiro problema, o que aconteceu? Não, é melhor ficar por aqui mesmo. E colocaram culpa em Moshe, certo? Então sempre será assim. As pessoas, quando trazem uma palavra de libertação, sempre haverá um contingente escravizado que irá contra você. Vai falar que você está endemoniado, você está indo contra o sistema religioso, enfim, e vai te atacar de todos os modos, né? Então, o sistema religioso, eles têm os seus líderes e os seus discípulos que fazem um trabalho sujo por eles, sem eles perceberem. Então, gente, leiam a Torá, não para que você comece a seguir a Torá, mas para que você pare de ser enganado, entendeu? Você não precisa observar a Torá, apenas leia e compreenda a Torá para você não ser mais enganado, certo? Shalom a todos.